Gente, eu li bastante coisa nos últimos meses, estava preocupada porque eu não estava conseguindo ler tanto, mas também não sei se foi tanto assim. Então, hoje a gente vai falar sobre o acumulado de livros que eu li nesses últimos meses e também o que eu estou lendo agora e o que eu pretendo ler. Então fica por aí. Oi pessoal, aqui é a Laís, eu espero que todos estejam bem, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E hoje a gente vai falar de leituras, assim, de um acumulado de leituras desses últimos meses. Nós vamos começar ali em março, porque em fevereiro eu li só livro técnico, eu posso até falar aqui pra vocês quais livros eu li, mas foram só livros técnicos mesmo, então assim, a partir de março começou a dar uma andada nas minhas leituras e de ler outras coisas também, não é mesmo? Porque a gente precisa, necessita. Então eu vou falar pra vocês um acumulado ali de março até maio, até agora, e também o que eu tô lendo e o que eu pretendo ler aí nesse finalzinho de maio. Eu tô aqui com a minha cola, sim, eu anoto as minhas leituras em um caderno, e eu tô aqui com a minha cola, então mais ou menos eu acredito que vai ficar por ordem. Começando pelo mês de março, eu finalizei um livro que eu tinha começado em 2021, mas eu finalmente finalizei Outsider, do Stephen King. Esse livro aqui, deixa eu ver quantas páginas ele tem, gente, tem 521 páginas, então é assim um razoável calhamaço e é Stephen King, então vocês sabem que ele é bem prolixo, ele fala bastante, ele dá muito detalhe, mas Outsider foi um livro que eu curti bastante, pra mim uma das melhores leituras que eu já fiz do King. Aqui nós vamos, claro, como sempre, eu sempre falo isso pra vocês, King não é pra todo mundo, ele é muito violento, digamos assim, ele é muito explícito. Ele usa termos bem baixos, digamos assim, bem chulos, bastante palavrões. Então assim, não é pra todo mundo e mesmo quem lê, eu acho que às vezes é bom dar uma peneirada, uma puladinha em algumas coisas, porque não faz bem pra gente, não é mesmo? Então assim, mas a trama é muito boa, porque aqui nós vamos ter um crime brutal que acontece numa cidade até então pacata e o principal suspeito é um professor também que tipo é o cidadão modelo da cidade, sabe? E parece que não tem nada que não prove que foi ele que cometeu esse crime tão brutal. Mas, ao mesmo tempo, ele tem álibi muito forte. Ele tem pessoas que dizem que ele estava em outro lugar quando aquele crime aconteceu. Então aqui a gente vai misturar suspense com, sim, um quê sobrenatural. E foi a minha leitura de março. Depois, em abril, nós fizemos a nossa leitura conjunta lá no clube de Malibu Renasce, da Taylor Jenkins Reid. Esse foi o meu terceiro, né, contato com a autora, porque eu já li um conto dela nesse meio tempo. E foi um livro bem tranquilo de ler, ele não é muito grande, ele tem 365 páginas, 362 para ser mais exata. E aqui a gente vai conhecer a história desses irmãos que vivem em Malibu e que são filhos de um cara muito, muito famoso, mas a gente vai entendendo, porque o livro às vezes ele tá no passado, às vezes ele tá no presente, que esse pai, que o Mickey, né, que é esse personagem, ele realmente não foi nada presente na vida dos filhos, e ele é um traste, pra ser bem exata, sem dar spoiler, gente, mas assim, ele é um traste. É sobre isso, entendeu? E vocês vão entendendo que ele não esteve tão presente na vida dos filhos e como esses filhos foram criando cada um a sua identidade, o seu papel e como eles são uma família muito unida e os problemas que envolvem, enfim. É um livro com um drama familiar que pega, né, de novo, pessoas famosas e esse backstage da fama e tudo mais, que já tinha Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Então, eu curti bastante essa leitura, eu não dei 5 estrelas, mas é uma leitura bem leve, bem fluida. Depois eu li, então, naquele fim de semana, eu li e assisti o filme, eu fiz um vlog, eu vou deixar o card aqui pra vocês, eu acho que é aqui, né? Não tenho certeza, aqui ou aqui. Eu vou deixar pra vocês o card, porque eu fiz um vlog lendo esse livro e assistindo o filme, então não vou falar muito dele, gostei mais do livro do que do filme, é isso que eu posso dizer pra vocês, mas vale a pena quem curte um suspense. Até quem tá iniciando nesse universo de suspense, né, mas vale bem a pena, eu gostei bastante dessa leitura. Aí nós tivemos a maratona 24 horas, não é mesmo? Eu fiz vlog também, eu vou deixar aqui no canal pra vocês. E nessa maratona, um dos livros que eu li foi este aqui, Em um Porão Escuro. Aqui é uma trama muito louca, literalmente uma trama, porque esse livro é da editora Trama. É muito doido, porque assim, nós vamos ter uma garota que tá presa numa casa com uma criancinha, né?
ela tá meio que foi sequestrada, parece, né? E ela é descoberta por causa da obra da casa vizinha, que acaba vendo que no porão da casa tem uma mulher e uma criança. E não sabe quanto tempo ela tá ali, né? Como aconteceu. O dono da casa é um senhorzinho que meio que sofre de Alzheimer. Então fica tudo muito confuso, muito louco. E assim, é um livro cheio de reviravoltas. Cheio de reviravoltas, minha gente. Nessa maratona 24 horas também eu li, e daí foi aqui no Kindle, eu li The Love Hypothesis, que eu tava bem afim de ler, né? Eu tava muito afim de ler esse livro faz um tempo, por tudo que o pessoal falava dele. E ele tá chegando no Brasil, acho, pela editora Arqueiro, se eu não me engano. E acho até que talvez eu compre um exemplar dele em português, porque eu li ele em inglês e no Kindle, né? Mas assim, é muito fofinho. Nós vamos ter... A nossa personagem principal é a Olive, ela é uma cientista. Ela tá estudando pra ser PhD, eu acho, não tenho certeza. Mas ela é uma cientista e ela tinha um namorado que ela não dava a mínima pra ele, ela terminou com ele. Mas a melhor amiga dela gosta desse ex-namorado e o ex-namorado gosta da melhor amiga dela. Só que eles ficam meio assim, né? Tipo, não vão fazer isso com a Olive, não sei o que e tal. E ela não tá nem aí, ela quer que eles entendam que eles podem ficar junto, que tá tudo bem de verdade, sabe? Porque ela nunca gostou desse cara, né, pra ser o namorado dela. E o que ela decide fazer? Não, eu vou fingir que eu tô num relacionamento, que eu tô num encontro, enfim, pra que essa minha amiga possa ficar com esse cara. E ela, com essa brilhante ideia, ela acaba se envolvendo numa enrascada, beijando assim do nada um dos professores dessa universidade. E não é nada estranho, porque eles não são muito diferença de idade, tá? Não pense que é uma aluna de 18 com um senhor de 70, nem nada do gênero. Ela tem 28 ou 26, ele tem 34, é uma coisinha. Eles acham que tem uns 8 anos de diferença, eu não vou lembrar agora, mas no vlog eu falo sobre isso. E eles são incrivelmente perfeitos, porque ele resolve entrar nesse namoro fake também pelos motivos dele e tudo mais. Então assim, é um Edit to Love, mas é muito gostoso, muito divertido. Eu gostei bastante de ler esse livro. E como tá no vlog de 24 horas, tá o card aqui pra vocês, vale a pena assistir. Eu li também, então, este aqui nessa maratona 24 horas, que é a Livraria dos Achados e Perdidos, com essa capa que eu acho perfeita. Eu acho uma das capas mais bonitas que eu tenho aqui na minha estante, eu acho ela muito fofa. E eu gostei do livro, mas eu não amei. Assim, eu esperava amar muito esse livro e acabei, tipo, não amando. Não foi tudo aquilo que eu esperava, eu fiquei meio decepcionada. Acho que eu fui com muita sede ao pote, eu não sei. Acho que eu esperava algo estilo Christine Hanna, talvez, sabe? Caiu meu marcador. Por causa da capa, enfim. Ele é bom, mas eu não amei. É isso, assistam o vlog que vocês vão entender. Aí, mais uma vez, no Kindle, eu li Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. Esse livro eu já tinha visto falar, e quem me falou mais especificamente dele, assim, foi o Romeu, que é um irmão da nossa igreja, que é um maestro e tudo mais, e ele falou que tinha lido com a esposa dele, apesar de ser um livro voltado tecnicamente para as mulheres, né, mas ele parece, né, ser voltado para as mulheres. Ele disse que ele leu, falou que realmente era muito bom, tinha mudado, assim, muita perspectiva, porque o livro ele vai falar sobre você tentar ser mais calmo no mundo de correria, digamos assim. Porque ele vai pegar a passagem bíblica ali de Marta e Maria, duas irmãs, quando Jesus vai à casa delas, que Marta começa a trabalhar e fazer aquele almoço, janta, enfim, aquela refeição e arrumar a casa, porque tá Jesus e tá mais um monte de gente, e ela começa a querer trabalhar e servir. E Maria muito bela e formosa, faz o que? Ela senta aos pés de Jesus para ficar escutando ele. Escutando o que ele tava falando. E Marta fica meio indignada com aquilo, né? Fala assim, Jesus, não te importa que eu tô aqui, tipo, trabalhando, me matando de trabalhar pra servir vocês, e a minha irmã tá aí sentada numa boa, bem malandra. E Jesus diz assim, ela escolheu a melhor parte, Marta, sabe? Ela escolheu a melhor parte, ela escolheu estar aos meus pés, ela escolheu me ouvir. E vai trazer isso pra gente, essa realidade de como a gente pode, às vezes, sentar, ouvir, acalmar, num mundo tão corrido, num mundo que cobra tanto da gente, e por que não dizer muito das mulheres, que as mulheres acabam tendo que fazer tudo, né? Ele é um livro, assim, bem voltado pro público feminino, mas não, se você é homem e quiser ler, pode ler também, porque ele vai falar dessa correria que às vezes a gente deixa, esse mundo acelerado em que a gente vive, e que às vezes a gente precisa desacelerar. É bem bacana, eu gostei bastante. Aí eu li um livro técnico também nesse mês, terminei de ler, na verdade, que é Tecnodiversidade. É um livro voltado para as tecnologias e tudo mais, assim,
Não vou entrar muito em detalhes porque nem eu sei se eu entendi ele completamente. Mas é sobre as tecnologias, sobre como o ser humano está lidando com isso e como ele vai conseguir, às vezes, dominar essa tecnologia ou a tecnologia dominá-lo, né? É um livro bem interessante. E daí eu li nesse mês também este livrito aqui, ó, Deixe-me Ser Mulher, da Elizabeth Elliot. Gente, olha esta capa perfeita. Perfeita que tem esse livro. Ele tem essa edição bem bonitinha, tá vendo? Esse livro aqui, ele é basicamente um compilado de cartas que a Elizabeth, ela escreveu para a filha dela quando a filha iria se casar. A Elizabeth, ela era uma missionária, ela faleceu já. Ela foi missionária em uma tribo, eu não lembro agora o nome dessa tribo, porque o livro aqui não vai falar exatamente muito disso, mas ela foi para lá, inclusive ela e o marido, e a menininha dela nasceu por lá, ou estava muito pequena, e o marido dela, inclusive, morreu nessa tribo, ele foi morto com outros missionários, e depois ela volta para continuar pregando a palavra de Deus ali, para continuar ajudando eles de alguma forma. Então ela era uma missionária muito influente, e aqui ela vai escrever então cartas para a filha dela, que está prestes a se casar, sobre não deixar as influências do mundo e do que as pessoas dizem tirar a essência dela e tirar o que a Bíblia fala sobre ser mulher. Então assim, é um livro bem bacana. A escrita da Elizabeth é extremamente fluida, parece que as cartas são pra você, sabe? Você sempre que ela fala, eu tô aqui e agora tá ventando e eu vejo não sei o que, sabe? Eu tô brincando com o cachorro, parece que você tá realmente conversando com a autora, então são bem fluidas as cartas. Tem que ser levado em consideração que foi um livro escrito há muitos anos atrás, deixa eu ver se é lá pela década de 70, se eu não me engano, inclusive esse livro foi escrito, então tem todo um período de tempo, mas ainda assim é um livro muito, muito bom e com dicas preciosíssimas. Abril, então vamos para a Bíblia. Abril eu li também o livro de João, o Evangelho de João. Deixa eu ver quantos capítulos tem. Toda marcadinha a minha Bíblia. Eu li o Evangelho de João. Eu tô falando assim em livros porque eu acho que é mais fácil, né? A Bíblia ela é dividida por livros, então eu vou anotando os livros que eu ler no mês que eu ler. Tem 21 capítulos. Então eu li o Evangelho de João. Perfeito, maravilhoso, sensacional. Se você quer começar a ler a Bíblia e não sabe exatamente por onde, eu acho que vale a pena começar pelos Evangelhos e vale a pena começar por João, porque ele traz Jesus de uma forma tão perfeita, tão incrível. Não que Jesus não seja perfeito e incrível em qualquer um desses livros, não me entendam mal, mas João tem um jeito poético de falar, sabe? Olha só, ele começa já com poesia. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe seria feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Então assim, ele é muito poético. Ele é muito poético. É perfeito o jeito que ele fala do quanto Jesus amava as pessoas, do quanto Jesus amava cada um, a multidão, quanto ele se compadecia das pessoas, sabe? É realmente maravilhoso. Então, se é uma dica assim, os evangelhos todos são maravilhosos, mas se você quiser começar por um e ficar meio em dúvida, acho que João, ele é excelente. Excelente, é lindo demais. E daí agora no mês de maio eu finalizei este livro aqui, que também, gente, eu já tinha começado a ler ele há alguns séculos atrás. E tinha meio que dado uma abandonadinha nele, no caso. Mas é O Impostor que Vive em Mim. Agora deixa eu tentar falar o nome desse autor, que é Brennan Manning. Eu acho que é isso. Esse livro aqui, ele é excelente. Ele não é exatamente grande, ele tem, deixa eu ver, eu acho que ele não tem 200 páginas, não tem. Ele tem 186 páginas, tá? Ele é um livro tranquilo de ler. Mas ao mesmo tempo, ele é muito profundo, ele vai mexer com você profundamente. Eu que não marcava livros, né, tô assim, marcando várias coisas nos livros ultimamente, nos livros que eu tenho lido. Porque aqui ele vai falar do nosso eu, do nosso orgulho, daquela coisa que sempre vem, mesmo quando a gente quer ser bonzinho e às vezes a gente só tá, tipo, querendo ser bonzinho para parecer mais ainda, sabe? Aquele ego que a gente tem. Então ele fala sobre isso, esse impostor que vive na gente, mesmo às vezes a gente querendo ser melhor,
sempre tem aquele impostor, aquele eu que fica puxando a gente pra dizer que a gente é alguma coisa, que a gente é incrível, que a gente é maravilhoso, sendo que a gente não é nada, né, minha gente? A gente não é coisa nenhuma. Se não fosse Deus na nossa vida, coitados de nós. Então, assim, esse livro é perfeito, maravilhoso, vale super a pena. Mais um livro que eu li no Kindle foi Apagando o Inferno, do pastor Francis Chan. Esse livro é bem curto, na verdade. Ele tem no Kindle, acho, 90 páginas, não sei. Mas assim, nos 60 já acaba, porque depois fica com algumas perguntas. Tá? Ele é bem curtinho. E ele vai trazer evidências sobre a existência do inferno e sobre os vários pensamentos e pessoas que pensam, né, de como pode ser, como pode não ser, que tem pessoas que acreditam que não existe. Deus colocaria alguém no inferno? Não colocaria? Ele é um lugar realmente de tortura? Ele é pra sempre? Ele não é? Tipo, ele vai, à luz da palavra de Deus, fazer uma análise disso tudo. E é realmente muito bacana. Quem quiser entender um pouquinho mais sobre isso, o pastor Francis Chan tem uma escrita sensacional, muito fluida, não é pesada em momento algum. E mesmo o assunto, sendo sim um assunto pesado, ele consegue trazer isso de uma forma muito leve, digamos assim, no sentido de você ler e entender facilmente, sabe? É muito bom. E daí nós estamos lendo agora no clube as Crônicas de Nárnia, e também eu vou dividir ele por livros, né? Lá na nossa discussão ele já tá dividido por livros, então nós finalizamos o primeiro livro, que é O Sobrinho do Mago, e é maravilhoso, minha gente. É lindo demais ver o jeito que o C.S. Lewis escrevia, e assim, ele pode ser lido por uma criança que vai amar, porque é uma fantasia linda. Ele pode ser lido por um adulto, enfim, alguém que gosta de fantasia e que não é cristão, enfim, tranquilamente, porque vai ser uma fantasia legal pra caramba pra você ler. Você vai se divertir e se encantar e se emocionar. E num terceiro nível, se você é cristão, então mais ainda, porque C.S. Lewis era cristão, ele se converteu do ateísmo ao cristianismo, e ele traz nas Crônicas de Nárnia muitas referências bíblicas. Alguém no grupo chegou a comentar que parece que ele escreveu Crônicas de Nárnia como uma forma de explicar a Bíblia para sobrinhos ou para filhos apadrinhados. Eu não sei direito, mas de qualquer forma se nota essa intenção dele de trazer essas nuances bíblicas numa forma de uma fantasia. E é sensacional. Aqui nesse primeiro livro a gente tem a primeira viagem a esses outros mundos, Aslan aparecendo, Aslan criando Nárnia, e é extremamente lindo, é emocionante, assim, é incrível. Então já estamos no segundo livro, que é o mais famoso, né, que é o Guarda-Roupa, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que eu acho que é o mais famoso por causa dos filmes, e que também eu tô lendo e já tá, assim, sensacional. Em maio eu também finalizei, olha que lindo, gente, olha esse livro, se não é lindo, eu acho ele lindíssimo. Diga-se de passagem, olha só. Eu terminei Em Defesa de Cristo. Ele também tem uma diagramação bem tranquila, assim, olha que bonito. Tá vendo? É bem legal a diagramação desse livro. E aqui, inclusive, eu comprei esse livro porque eu assisti ao filme Em Defesa de Cristo, que tá na Amazon Prime, se eu não me engano. Acho que tá na Amazon Prime, Em Defesa de Cristo, que vai contar a história de um jornalista ateu que vai tentar provar que a ressurreição de Cristo não aconteceu. Ele é um jornalista premiado e tudo mais. E daí temos algumas diferenças entre filme e livro, como sempre, não é mesmo? No filme, a esposa dele se converte e ele, como um ateu convicto, entendendo que ele está perdendo a esposa dele para a fé, para Cristo, ele decide provar para ela que não, que isso é mentira, que isso não existe. Daí ele pensa, como que eu vou fazer isso? Então, se eu destruir a teoria de que Jesus ressuscitou, então toda a fé, né, todas as palavras da Bíblia caem por terra. E ele vai realmente atrás de especialistas, desde médicos, psiquiatras, historiadores, ele vai atrás para provar que os evangelhos não são confiáveis, que Jesus, na verdade, não teria ressuscitado e tudo mais. Só que, mesmo procurando, às vezes, alguns especialistas que também não eram cristãos, ele não conseguiu provar que Jesus não havia ressuscitado. Pelo contrário, ele conseguiu ver que realmente as provas históricas e as provas documentais mostravam que a Bíblia era verdadeira e que Jesus tinha realmente ressuscitado. Então esse livro, né,
vai ser também esse compilado, e também mostrando que ele queria realmente entender e provar de alguma forma que as coisas, que os evangelhos, eles eram contraditórios. Aquela história, sabe, gente? Ai, a Bíblia foi escrita por homens. Ai, a Bíblia foi escrita há tantos mil anos atrás. Não dá pra você confiar nela, não dá pra isso, não dá pra aquilo. Então, assim, aqui estão as respostas de que sim, a Bíblia ela é extremamente confiável. E aqui são provas históricas, sabe? Provas documentais, provas científicas. Então não estamos falando simplesmente da fé, porque eu tenho fé, né? De que a Bíblia é a palavra de Deus e que a Bíblia é 100% verdadeira. Mas aqui nós vamos ter uma pessoa que não cria e um jornalista premiado indo atrás de respostas, indo atrás de especialistas e entendendo e comprovando de que realmente os evangelhos eram reais e de que realmente Jesus tinha ressuscitado e que Jesus era quem a Bíblia fala, né? Então, assim, é muito bom. Inclusive, se você tem dúvidas, se você não tem, é ótimo ler esse livro porque você vai vendo, né, a riqueza de detalhes. Mas se você também tem dúvidas, ele faz esse livro, ele até coloca umas questões, olha, se você, como eu, inicia essa jornada sem acreditar, bora, porque é isso, é pra você duvidar mesmo, sabe? É pra colocar em xeque mesmo. Então é sensacional e vale super a pena. E eu digo até, se você, sabe, não crê na Bíblia ou fica em dúvida muitas vezes, vale a pena porque aqui nós temos provas históricas e documentais e tudo mais. E ele fala o nome desses especialistas, então facilmente você pode encontrá-los. O filme é muito bom e o livro também é sensacional. E daí, voltando para a Bíblia, eu finalizei Mateus e Marcos. Eu não lembro se Mateus eu finalizei ainda em abril ou se já foi em maio. Eu não tenho certeza, minha gente. Mas eu li João, aí depois eu fui pra Mateus e fui pra Marcos, né? Eu comecei do último, depois eu voltei pro primeiro. Agora eu tô finalizando o Lucas, por sinal. Mas Marcos e Mateus são maravilhosos. Mateus me fez, assim, chorar pela primeira vez em um livro. Eu chorei lendo Mateus. Eu contei já essa experiência pra vocês, né? A Elaísa que nunca chorava. Como é que tá minha Bíblia em Mateus? Tá toda colorida, porque a minha vontade era de sair marcando tudo, entendeu? Era de sair marcando todas as coisas. E ainda não dá, né? Mas eu marquei muita coisa. Gente, ai, Mateus, assim, mudou a minha vida? Não, né? Jesus mudou a minha vida, mas foi um livro que parecia, eu já li Mateus diversas vezes, mas parecia que eu tava lendo pela primeira vez. Aquelas palavras nunca mexeram tanto comigo como dessa vez, sabe? Eu falei isso pra vocês, eu vou deixar o card aqui, mas Mateus foi, assim, uma mudança, sabe, chave na minha mente, que Deus me levou a entender melhor. Então, assim, Mateus, por enquanto, se tornou o meu livro preferido da Bíblia. Por enquanto, né, eu digo, porque a Bíblia é toda perfeita, então a gente vai lendo os livros e vai se encantando com eles. Então, assim, mas Mateus mexeu muito profundamente comigo. Esses foram os livros que eu li, né, minha gente? Agora deixa eu falar pra vocês o que eu tô lendo agora. Como eu falei, eu tô lendo Lucas, né, eu tô finalizando Lucas, e daí de livros, eu tô lendo este aqui, geralmente eu leio um capítulo no meu devocional de manhã, que é O Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo. E, cara, sério, ele não é só lindo, tá? É lindo, né? É muito bonito, eu acho maravilhoso. Olha só. Acho ele sensacional, a edição desse livro tá perfeita. Mas, gente, não é só isso não, tá? Ele não é só um rostinho bonito. Olha que lindo. Ele não é só um rostinho bonito. Eu tô, acho, no penúltimo capítulo, agora eu acredito que mais 2 dias eu finalizo ele. E agora é a Oração que Destrói Sonhos, o capítulo que eu vou ler. Vou ler amanhã, provavelmente, né? Porque eu tô lendo um por dia. E assim, é maravilhoso, é perfeito, é sensacional. Se eu pudesse indicar um livro pra vocês hoje, esse aqui. Ele vai falar de como às vezes a gente coloca Deus como o mágico da lâmpada, que é só esfregar a lâmpada, ele vai aparecer, a gente vai pedir o que quer e ele vai conceder ali os 3 desejos, não é mesmo? E não é assim, sabe? Deus não é isso, ele nos ama pra caramba, ele nos fez pra ter um relacionamento com a gente, mas ele não é um gênio da lâmpada e ele é supremo, a vontade dele é suprema sobre todas as coisas, inclusive sobre os nossos desejos, sobre os nossos sonhos.
Então ele vai trabalhar esse orgulhozinho dentro da gente de achar que Deus é o gênio da lâmpada. Deus não é o gênio da lâmpada, ele não é o nosso servo, é ao contrário, nós é que somos servos de Deus. Então assim, sensacional, se preparem pra tomar muito tapa na cara, mas é maravilhoso. Outro livro que eu tô lendo, e esse eu tô bem no início, eu tô na página 62, é esse aqui, ó, A Cruz e o Punhal. Eu mostrei pra vocês, né, no unboxing, né, eu acho que foi no último vídeo. E esse livro, a minha mãe tinha falado, ele é um livro bem antigo. Aqui eu tô no início ainda, mas eu tenho a história desse pastor de uma cidade pequena, lá na década de 60, mais ou menos, em que ele vê no jornal a notícia de 7 garotos, 7 crianças que cometeram um crime brutal, acabaram matando um outro adolescente e estão sendo julgados, e aquilo mexe nele de uma forma que ele não consegue explicar. E ele entende que ele precisa ir para Nova York fazer alguma coisa por esses garotos. Só que mais do que isso, nesse caminho, no percurso, sem entender muito bem, ele vai notando que na verdade não são só esses 7 garotos. Tem uma comunidade, sabe, em Nova York. Tem milhares de adolescentes, de crianças, de jovens que estão extremamente perdidos, precisando de ajuda. Eu ainda tô muito no início, eu tô na página 66, mas assim, já posso dizer que sabe? Cara, é sensacional. Tô gostando muito. Como eu falei, né? Tô lendo então Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa, das Crônicas de Nárnia. E eu quero ler outro livrinho. Ah, não é o Outsider, tá, gente? Cadê meu livro? Sumiu. Peraí, deixa eu pegar. Eu quero ler esse aqui, ó. Peguei o Outsider, não, mas não é. Eu quero ler As Filhas do Capitão, da Maria Dueñas. E ele já tá aqui na minha estante há bastante tempo. E vocês sabem que eu gosto da Maria Dueñas pelo livro O Tempo Entre Costuras, que é sensacional. Então, sim, eu quero muito ler esse livro. E eu quero ver se eu... Não sei se eu vou conseguir terminar agora em maio, porque falta uma semana e meia pra acabar maio, não é mesmo? Mas eu quero começar agora em maio pra terminar em junho este livrinho aqui. Então é isso, pessoal. Esses foram os livros que eu li e que eu estou lendo e que eu pretendo ler ainda nesse período. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E me contem quais foram as leituras de vocês. Deixem aqui nos comentários, ou quais foram as principais leituras de vocês, qual livro que vocês leram nesses últimos meses que marcaram vocês. Deixa aqui nos comentários. E também, se algum desses livros que eu falei, se vocês já leram ou se tem interesse, eu vou deixar todos eles, pelo menos os que eu achar, enfim, aqui no box da descrição, o link na Amazon, caso você se interesse. Se interessar, usa o meu link que ajuda o canal. Se não se interessar, não tem problema também não, tá, gente? Mas eu vou deixar os links deles aqui. E daí, se você for comprar, por favorzinho, assim, ó, usa o meu link que ajuda um pouquinho, assim, mas ajuda o canal a crescer financeiramente mesmo, no caso, né, gente? Pra gente poder investir em melhorias aqui no canal, em mais, né, precisa de luz, precisa de outras coisinhas, então assim, se comprarem com o link da Amazon, já ajuda. Temos as redes sociais também lá no Instagram, principalmente. Eu tô sempre falando com vocês, compartilhando um pouquinho do meu dia, então assim, segue lá no Instagram pra gente ficar ainda mais próximo. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijão a todos, fiquem com Deus e até lá!